E aí, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise vai mergulhar fundo numa interpretação moderna e fascinante de um verdadeiro clássico, O Príncipe, de Maquiavel. Muita gente escuta a palavra maquiavélico e já pensa logo num manual de instruções para a maldade. Mas quando a gente analisa o material fonte de verdade, o cenário muda completamente. Na realidade, estamos falando de um baita guia de sobrevivência. A ideia é entender a realidade crua e inegável da natureza humana, exatamente para não sermos engolidos por ela. Olha só que brilhante a observação de Jean-Jacques Rousseau, tirada direto da nossa fonte. Maquiavel, fingindo dar lições aos príncipes, deu grandes lições ao povo. A grande chave aqui é perceber que entender essas táticas históricas de liderança não significa de forma alguma se corromper, muito pelo contrário. É construir um maior e melhor mecanismo de defesa que a gente pode ter contra a manipulação diária. É literalmente tirar a venda dos olhos. O que acaba levantando uma questão bem incômoda. Será que as pessoas estão sendo manipuladas todos os dias sem nem se darem conta? É duro pensar nisso, não é? Mas o grande perigo de jogar um jogo complexo sem conhecer as regras é que a chance de virar só um peão no tabuleiro de alguém é gigantesca. E convenhamos, ninguém quer pagar ingresso para ficar na arquibancada vendo uma minoria vencer. Então encare o que vem por aí como um verdadeiro dossiê confidencial do comportamento humano. A gente vai desvendar passo a passo a ilusão contra a realidade, o domínio das circunstâncias, o perigo da neutralidade, a armadilha da generosidade, o famoso dilema sobre ser temido ou amado e, por fim, a raposa e o leão. Ponto número 1. A ilusão e a realidade. Chegou a hora de deixar aqueles mitos reconfortantes de lado e olhar as coisas com uma lente mais pragmática. De um lado, a gente tem um mundo utópico, onde o erro clássico é julgar as atitudes com base em como as pessoas deveriam agir, num cenário perfeitinho. Mas do outro lado, tem o mundo real. E o mundo real exige que a gente observe como as pessoas agem de fato, quase sempre buscando o próprio interesse e a sobrevivência. O texto é claríssimo, projetar as nossas próprias virtudes nos outros é uma armadilha. Quem vive esperando que o mundo responda com nobreza acaba virando um alvo fácil para todo tipo de oportunista. Ponto número 2. O domínio das circunstâncias. Como é que a gente mantém o sucesso quando o mundo vira de cabeça para baixo de uma hora para outra? Pensa na nossa margem de controle em relação ao destino. A fonte usa uma metáfora sensacional para isso. A sorte é como um rio furioso. Quando ele enche, destrói tudo, arranca árvores, inunda as margens e não tem força humana que segure a água com as mãos nuas. Verdade. Só que mesmo não dando para parar essa força na hora do caos, é quando a água está calma que a gente pode e deve construir barragens e canais. Ou seja, a organização e a previsão feitas nos tempos de paz são o que realmente salvam a pele na hora da crise. E adaptar-se à realidade significa alinhar nossas ações milimetricamente com o que cada momento exige. O maior problema, vitórias do passado deixam a gente mal acostumado e cegamente apegado a métodos antigos. Se uma grande conquista veio depois de muita cautela, a tendência é querer ser cauteloso para sempre. Mas e quando a época exige a ousadia? Quem tenta aplicar a mesma fórmula velha falha feio e é engolido pelos novos tempos. O verdadeiro poder está na reinvenção constante e na total falta de apego a fórmulas que já não funcionam mais. Terceiro ponto, o perigo da neutralidade. Essa regra aqui sobre conflitos e alianças vai contra quase tudo que a gente escuta por aí. Presta atenção nesta máxima. Inimigos imploram pela sua neutralidade. Já os amigos exigem alianças ativas. O livro lembra muito bem da história de Antíoco e dos romanos lutando na Grécia. Os delegados romanos deixaram bem claro que, embora ficar de fora apenas assistindo parecesse a opção mais segura, ficar em cima do muro é, disparado, a posição mais perigosa e arriscada que alguém pode assumir no meio de um conflito. A hesitação custa muito, mas muito caro. Faz as contas. O vencedor de uma disputa passa a odiar quem ficou de braços cruzados só esperando para ver quem ia ganhar e fatalmente vai cobrar o preço dessa omissão. Por outro lado, quem foi derrotado também não vai oferecer abrigo nenhum lá na frente, porque não recebeu apoio na pior hora. Escolher um lado e lutar junto garante respeito mútuo. A fonte destaca que, mesmo que o lado escolhido perca a batalha, os laços forjados no meio do fogo cruzado trazem muito mais lealdade do que a vulnerabilidade de uma neutralidade covarde. Quarto ponto, a armadilha da generosidade. Essa é fascinante, porque pega uma virtude que todo mundo aplaude e mostra como ela pode ser um belo tiro no pé. Imagina que uma liderança tenta comprar o carinho das pessoas e decide ser super generosa, distribuindo recursos à vontade. O que acontece invariavelmente? O
o dinheiro acaba rápido. E para manter essa fachada de benfeitor intacta, a pessoa acaba tendo que impor taxas pesadas e oprimir a parte mais produtiva da sociedade. O grande paradoxo é esse: o esforço desesperado para ser amado através da generosidade termina em ruína financeira e ódio geral. Afinal, para continuar dando, logo será preciso confiscar de alguém. O líder que é obcecado em parecer generoso acaba sendo empurrado para a corrupção e para o roubo só para sustentar uma imagem que não se paga. Agora, olha o contraste com o líder que não tem o menor medo de ser rotulado como mão de vaca ou sovina. O histórico Papa Júlio II é o exemplo citado no texto. Ao ser ultra-rigoroso com os gastos, ele acumulou riqueza suficiente para bancar obras gigantescas e defender o Estado sem precisar massacrar o povo com impostos abusivos. Resumindo a ópera, aceitar a fama de mão fechada é uma virtude absurdamente pragmática que permite construir coisas incríveis sem quebrar a banca. Quinto ponto: ser temido ou amado. E aí chegamos no maior dilema da história sobre autoridade e comportamento humano. No mundo ideal, o documento original diz que a gente deveria buscar os dois. Mas, diante da impossibilidade prática de manter ambos o tempo todo, o que é mais seguro? Ser amado ou ser temido? Deixa o peso dessa pergunta assentar um pouco antes da gente encarar o veredito cruel, porém realista do autor. A resposta retira qualquer verniz romântico que a gente possa ter sobre lealdade. O amor se sustenta por um simples senso de obrigação moral. E como as pessoas são movidas pelo próprio interesse de sobrevivência, esse amor evapora no segundo em que uma vantagem melhor aparece na frente delas. O temor, por outro lado, se mantém pelo pavor constante da punição, o que faz dele uma base infinitamente mais sólida. E o detalhe que muda o jogo todo: o amor está sob o controle de quem o sente, os seguidores decidem quando dar e tirar. Já o medo é uma resposta direta à sua firmeza. Escolher ser temido é garantir que as rédeas continuem firmemente nas suas mãos. E a história corrobora isso mostrando dois generais formidáveis. Aníbal de Cartago foi o extremo da severidade. E foi exatamente isso que manteve a disciplina impecável de um exército enorme, cheio de culturas diferentes, no meio de território estrangeiro. Do outro lado, Cipião de Roma demonstrou que foi considerado uma bondade excessiva. O resultado dessa virtude? A falta de respeito cresceu livremente e culminou num desastroso motim militar contra ele. Fica o aprendizado prático: uma liderança temida e estrita é, no fim das contas, muito mais misericordiosa, porque ela evita que o caos e a anarquia violenta tomem conta. Sexto e último ponto: a raposa e o leão. Essa metáfora aqui é simplesmente essencial para entender a dualidade que a gente precisa ter num ambiente feroz. O leão representa a força inabalável, aquele que impõe respeito e aterroriza os lobos. Mas o leão tem um ponto cego perigoso. Ele é previsível e frequentemente cai em armadilhas. Do outro lado, a raposa é a mestre da astúcia. Ela não tem força bruta para brigar com uma matilha, mas sabe reconhecer um truque a quilômetros de distância. Se é só força, atrai gente que age nas sombras e te manipula. Se é só astúcia, atrai oponentes que te esmagam com pura força física. A dominância de verdade mora na capacidade de alternar entre a raposa e o leão no instante exato em que o cenário pede. Tem uma verdade aqui sobre integridade e aparências que abala fundações. É necessário parecer misericordioso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas ter a mente pronta para agir de modo exatamente oposto quando necessário. Em resumo, o argumento contundente é que a humanidade, em sua imensa maioria, julga apenas pelas aparências e pelos resultados entregues. Manter uma rigidez moral inabalável num mundo permeado por interesses ocultos não garante prêmio algum, só atrai a própria destruição. A flexibilidade mental para entender e jogar as regras da sobrevivência é indispensável. É assim que a gente adquire uma verdadeira armadura psicológica para o mundo moderno. Vale lembrar, não estamos destrinchando esses conceitos como um manual para promover crueldade gratuita, e sim como um escudo intransponível contra a manipulação no dia a dia. A chave é abraçar a realidade sobre as ilusões reconfortantes, se adaptar muito rápido a cenários que mudam, tomar extremo cuidado com ofertas benevolentes e aquela generosidade gratuita, buscar o respeito de verdade em vez de mendigar afeto e cultivar para sempre a inteligência fluida da raposa em perfeita sintonia com a força do leão. Para encerrar nossa análise, fica aqui uma reflexão que muda
tudo. Agora que essas regras foram colocadas na mesa e o nevoeiro das ilusões se dissipou, quantas daquelas famosas figuras públicas, líderes generosos ou grandes modelos de virtude que povoam os nossos noticiários diariamente estão, na realidade, operando sob esta exata engenharia de comportamento? Quantos estão jogando um jogo muito, mas muito mais profundo e manipulador do que a gente ousaria imaginar? Essa é uma lente transformadora para reavaliar as dinâmicas de poder ao nosso redor. Muito obrigada por acompanhar mais este estudo profundo com a gente e até a próxima análise.